Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade à nossa lição da Revista Adulta da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. O texto áureo, que seria o versículo-chave da lição em si, que será trabalhado, que mostra para nós aonde nós iremos trilhar na lição, que a verdade prática vem esclarecendo para nós esse trilho na lição em si. Por isso que é importante nós gravarmos, ter a atenção devida para esses dois pontos na revista, que é o texto áureo e a verdade prática, onde nós iremos trilhar na lição, tá certo? Em cima desse nosso ponto de partida, nessa lição, no capítulo 7, nós vamos tentar entrar no cenário, né, do que estava acontecendo naquela época, que o profeta Ezequiel vem e profetiza para o povo. Vamos procurar entender essa situação, porque nós vemos aqui o seguinte, que havia um ditado que dominava o pensamento judeu naquela época. Duas coisas eu coloco para você. Esse ditado ou esse pensamento que eles tinham, a lição apresenta para nós que seria um erro, né, de interpretação bíblica, e eu acrescento que poderia ser até também uma forma de se justificar diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo naquela época. Na Babilônia, o povo olhando, sendo julgado por uma nação ímpia, em outra nação, agora como escravos, outra cultura, e o povo que ficou em Judá, ali em Jerusalém, olhando a situação da cidade sendo destruída, o templo destruído, então eles poderiam o quê? Entender que tudo aquilo que eles estavam vivendo, que foi uma calamidade geral para a nação, tanto o reino do norte como o reino do sul sofreram duramente o juízo divino, o castigo de Deus sobre eles, que seria a destruição total, uma perda total de todo o povo naquela época. Eles olhavam e não conseguiam reconhecer que aquilo que eles estavam vivendo eram consequência dos seus próprios erros, suas próprias rebeliões diante de Deus, seus próprios pecados. E havia um ditado que dominava o pensamento judeu, que é esse aqui que eu deixo para você, que diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Coloquei aí para você, se enfraqueceram. Uma forma de melhorar o pensamento para nós. O que eles queriam dizer com esse ditado? É que tudo aquilo que eles sofriam, como diz aqui a lição na introdução, que eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Seria até uma forma de não reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo eram consequências dos seus próprios erros. A lição traz para nós que seria uma espécie, no ponto número 1, que seria uma má interpretação bíblica do terceiro mandamento que Moisés deixou na tábua da lei. E veja que eu deixo aqui para você, esse terceiro mandamento, eu vou deixar em parte, que eu acho interessante isso para nós analisarmos, que poderia, tudo aquilo que eles estarem vivendo, seria uma má interpretação desse texto. Eu vou colocar ele em um pedaço só, porque o versículo 4 do Êxodo 20, o 4 e o 5, que mostra acerca desse texto que poderia ser equivocado, há uma má interpretação disso, que nós vamos trabalhar agora. Veja aí, o 4 fala da imagem e eu colocar aqui um pedaço do 5 que diz assim: que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Veja que eles tinham uma má interpretação desse texto, que seria acerca da maldição hereditária.
esse ditado que eles pronunciavam, que os pais comiam uvas verdes e os filhos, né, que sofriam as consequências do que eles haviam feito, esse pensamento poderia ter surgido dessa má interpretação desse texto, onde fala da maldição hereditária, que Deus visitaria, né, os erros dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas veja que o texto ele apresenta para nós, eu quero ler aqui na revista, que diz aqui, ó, na revista diz, daqueles que me aborrecem ou me odeiam, como eu li, mas aqueles que me aborrecem, veja que isso aqui é o princípio. Porque uma má interpretação acerca da maldição hereditária, que muitos até trabalham hoje em algumas igrejas, esse pensamento errôneo acerca das Escrituras, nós vemos essa ideia crescendo no ambiente cristão, evangélico. Em nossas igrejas, podemos dizer, acerca da maldição hereditária. E veja que deixa o texto claro. Aqueles, como diz, daqueles que me aborrecem ou me odeiam. O princípio está aqui, que isso vai recair sim aqueles que odeiam. Por isso que a lição ela traz para nós que esse pensamento ele não cai, ele não serve. A maldição hereditária não cai na vida de um cristão, na vida de um crente. Por quê? Porque em Cristo nós somos o quê? Nos tornamos passamos a aborrecer a Deus, como diz o texto. Recai naqueles que aborrecem. Nós passamos o quê? A amar. Então toda maldição ela é quebrada em Cristo Jesus. Tá certo? Então a questão da maldição hereditária, que seria um pensamento judeu de tudo aquilo que eles estavam vivendo, acreditando que aquilo ali foi determinado por Deus, eles tinham que passar aquilo porque era resultado dos erros dos seus pais. Nós vemos que Israel sofreu muita decadência, os reis, sacerdotes, uma corrupção que ela tomou a nação em vários estágios da sua história. E eles, olhando tudo isso, acreditaram que toda aquela calamidade que foi geral para toda a nação era tão somente resultado de erros que não foram eles que cometeram, foram os seus pais. Então veja que eles não conseguiram aceitar isso. E veja que aí o ponto número 1 trabalha acerca do ditado em si, que em Jeremias fala que Deus iria eliminar esse ditado de uma forma escatológica, no futuro. Eles iam entender tudo isso. E Ezequiel traz de algo imediato, que Deus queria já eliminar esse pensamento quando Ezequiel profetiza no capítulo 18, mostrando que a responsabilidade ela é individual para o povo. Eu quero ler aqui o ponto 3, já fiz alguma menção, diz assim, o problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida a extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode ser aplicada aos crentes, pois eles se tornam uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Veja o pensamento que dominava naquela época. Esse pensamento, o que esse pensamento faz? Faz a pessoa não reconhecer os seus próprios erros, justificando o que está acontecendo, uma calamidade que serão consequências dos próprios pecados, justificando que aquilo tinha que acontecer, porque e nem eles eram culpados, foram os seus pais que foram culpados de toda essa situação. Nós sabemos que existem situações que recaem sim sobre filhos. Uma decisão errada de um pai, ela recai sobre o filho.
Ele pode sofrer sim por isso, mas a questão aqui, ela é totalmente diferente dessa que eu estou passando para vocês. Aqui trabalha acerca dos seus próprios pecados. Por isso que o texto áureo da lição mostra: a alma que pecar, essa morrerá, quer dizer, essa sofrerá seu próprio dano. Tá certo? Então, eu deixo aqui o resumo do primeiro ponto da lição, que diz aí: a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. E veja que nós vamos trabalhar, a lição trabalha em cima disso, acerca desse pensamento errado. Cada alma, ela vai sofrer sua própria consequência, quer dizer, cada pessoa sofre as consequências dos seus próprios erros. E o pensamento que eles tinham era que Deus visitaria, mas veja que o texto deixou claro, eu deixei aqui para você, que seria aqueles que aborrecem a Deus. E a pessoa que aceita Jesus, ela não aborrece ao Senhor, e sim ela agrada ao próprio Deus. Veja que aqui no ponto número 2 da nossa lição, tem como título sobre a salvação para todos os seres humanos. Ezequiel deixa claro acerca desse assunto em todo o capítulo, mostrando que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E nós temos aqui uma confirmação, primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, deixo aí para você, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja que Ezequiel, ele seria uma espécie de um teólogo, né? Seria já mostrando uma questão doutrinária sendo confirmado pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Veja um assunto doutrinário, Ezequiel no Antigo Testamento mostrando o desejo de Deus em salvar a todas as pessoas. E aqui vem, no própria profecia, no versículo 20, diz aqui a lição para nós, que Ezequiel ele vem refutando esse pensamento fatalista, dizendo que é acerca do destino deles, que isso que eles estavam vivendo era um destino, que seriam consequências dos erros dos seus pais, ali eles tinham que passar aquilo ali, sofrer aquilo ali. E a gente sabe, estudando o livro de Ezequiel, as lições anteriores mostram para nós que não eram consequência dos erros dos seus pais, como eles acreditavam, e sim dos seus próprios pecados. E isso no versículo 20, Ezequiel lhe deixa claro para eles, porque eles se justificavam. Seria até uma espécie de justificativa ou uma má interpretação do texto que nós deixamos aí em Êxodo, que seria o terceiro mandamento dos 10 que Moisés deixou ali na tábua da lei, que eles tinham um pensamento errado do texto, uma interpretação errada, e se justificavam também, poderiam se justificar com esse ditado acerca que os pais comeram uvas verdes e os filhos foi que sofreram as consequências do que os seus pais fizeram. Veja que nós temos aqui, eu quero ler na lição, que Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. No versículo 20 é bem claro do capítulo 18 de Ezequiel. A palavra alma, nesse contexto, se refere à própria pessoa. Veja aqui no ponto 3 da lição que é as duas situações onde Deus mostra o seguinte, que se, diz aqui, o profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandonar a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se o justo cometer injustiça, não se arrepender dos seus erros,
sofrerá os danos também. Por isso que são duas situações. O pecador que se arrepende, ele alcança misericórdia. Mas o justo, aquele que já foi justificado e cometer pecados e erros, ele irá sofrer pelos seus próprios pecados. Por isso que esse capítulo 18 de Ezequiel é um capítulo doutrinário para nós. E o versículo 20 ele é claro, quando ele diz: a alma que pecar, essa morrerá, mostrando que a responsabilidade ela é individual. O pecador arrependido alcança misericórdia. Aquele que já foi justificado, mas voltar à prática do pecado, sofrerá duras consequências. Por isso eu deixo aqui para você o resumo do ponto 2 da lição, que diz assim: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Veja aqui no ponto 3 sobre a relação de Israel, seria aqui já a nação, o povo dizendo que o caminho do Senhor não era direito, não era perfeito, não era correto. Eles até chegavam a dizer isso, e devido a isso o profeta Ezequiel apresenta, seriam duas perguntas, que seriam perguntas retóricas. Pergunta retórica não necessita resposta, porque na verdade o que quer fazer não é uma pergunta, e sim uma afirmação com interrogação. Quando ele diz aqui, ó, na verdade, duas perguntas: não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não são os vossos caminhos torcidos? Na verdade, o que Deus estava dizendo para Israel, que eles diziam que o caminho do Senhor não era correto. Aquilo que eles sofriam não seria justo, tudo aquilo que eles estavam passando. E o profeta diz, olha, de uma forma retórica, afirmando que o caminho do Senhor sim é correto, é verdadeiro, e o caminho do povo é um caminho distorcido. Aí diz o 2 aqui sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Diz mais, esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Veja que isso mostra, como diz aqui, que isso é um atributo de Deus, a justiça. É um atributo. Deus, ele retribui conforme a reta justiça. Ele retribui ao homem, ele vai dar ao homem conforme o seu merecido, mostrando que a responsabilidade do homem, ela não é coletiva, ela não é transferida, e sim ela é individual, ela é pessoal. Cada um tem que cuidar-se de si mesmo. No ponto 3, acerca do arrependimento, eu quero ler algo aqui na lição que diz assim: essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Com esse pensamento, o que a lição traz para nós, não chegariam ao arrependimento, porque arrependimento é reconhecer os seus próprios erros. E aqui o que eu li é que mostra que, na atualidade, as pessoas culpam Deus por alguns erros, ou seria pelos seus próprios erros cometidos. Deus não é culpado do meu próprio erro. O que seremos retribuídos segundo o que eu erro. Aquilo que eu plantar, isso que eu irei colher. Então isso seria até um atributo divino, ser justo a uma pessoa. E isso dificulta, veja que esse pensamento errôneo, a questão da maldição hereditária, ela dificulta a pessoa se arrepender e reconhecer o seu próprio erro. O resumo da lição, eu deixo aqui para você, diz assim: a acusação dos
exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça se reverte contra eles mesmos. Quer dizer, o profeta Ezequiel expôs para a nação que quem errava era eles, que aquilo que eles estavam passando era justo, eles estavam sendo retribuídos segundo o que eles mereciam. A conclusão diz assim: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soterológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. A nossa responsabilidade de levar essa mensagem aos perdidos da terra. Concluo esse vídeo, essa lição, deixando esse texto aí para você. A alma que pecar, essa morrerá. Que nós venhamos ter esse cuidado e entender que a responsabilidade, ela é individual, ela é nossa, ela é individual. Que venhamos estar diante de Deus e fazendo aquilo que lhe agrada. E seremos abençoados mais ainda. Deixo você, forte abraço, Deus abençoe.